Deus renovando as nossas forças a cada dia, e isso acontece com todos aqueles que servem ao nosso Deus. Muito bem, hoje nós estamos tendo o privilégio de receber o presbítero Fábio, né? Que é mano aí, é bem parecido, né, com o pastor João, parecido. Só que ele tem mais cabelo um pouco, né, parecido. Vamos convidar nosso querido irmão, que bênção, a pena que você hoje trouxe muito frio para nós e os irmãos ficaram debaixo da coberta. Vamos marcar um dia para o irmão vir numa terça-feira, um domingo, né? Está conosco. Por favor, você pode usar esse microfone. Glórias a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui, esta noite fria, até que não está tão frio, que na quarta-feira, quando eu cheguei, estava frio. Eu tenho alguns parafusos aqui na coluna e, Jesus amado, e eu achando que lá em São Paulo 12 graus era frio, 11. Irmãos, eu deixo o frio para vocês, amém? Glória a Deus. Trago a paz do pastor Edson Dantas, amém? E já externando a gratidão, pastor Ival. Prazer conhecê-lo, né? Eu já vim outras vezes, mas não o conheci, agora venho conhecê-lo. Pastor Cláudio, que foi o acesso, e o pastor João, que foi a ponte para chegar até aqui. Eu quero agradecer também todos os obreiros, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Oh, glória. E também agradeço a cada um que veio esta noite fria, mas eu vim trazer uma palavra de Deus para a igreja. Amém, meus irmãos? Pode abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 3. Glórias a Deus. Teremos aqui dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10. Aleluia. Pastor Ival que falou que eu tenho mais cabelo e também mais cabelo branco também. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus está assim, amém? Os irmãos que puderem ficar sobre os pés, amém? Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós, ao orar a Deus, ao pedir uma direção ao Pai, Ele me trouxe essa palavra em meu coração, e ao meditar nela, Deus me deu um tema sobre esse texto, e que serve para mim e para você essa noite. Se chama Aprendendo a ter o discernimento espiritual. Aprendendo a ter o discernimento espiritual. Algo que tem faltado, algo que tem saído das nossas vidas cristãs. E aí eu fiz um subtema aqui: como está o seu discernimento? Como está quando Deus fala contigo? Como está quando Deus ele toca seu coração? Através de um louvor, através de um hino, através da palavra de Deus. Como está o seu discernimento ao entender a voz de Deus nas madrugadas, a entender a voz de Deus quando Ele fala, sussurra ao seu ouvido? Assim Ele fazia com o seu servo Davi. Muitas das vezes Davi, ao orar a Deus, ele sussurrava ao ouvido de Davi: vai, porque eu sou contigo, ó glória. Vai, porque eu sou contigo, ó glória. Será que nós estamos tendo esse discernimento espiritual? Será que nós anteriormente éramos
mais visível. Até quando eu não era convertido, eu via testemunhos de pessoas que parecia que já tinham contato direto com Deus. Bastava simplesmente fechar o olho e falar, meu Deus, e ele vinha e falava ao ouvido e trazia aquela profecia, aquela palavra de ânimo, aquela palavra de força, aquela palavra de estrutura, aquela palavra que te levantava do monturo, aquela palavra que te tirava do frio e te tirava da madrugada, 3 horas lá, e você levantava para orar, ouvia a voz de Deus nitidamente. Então esta noite eu quero trazer essa palavra, que nós voltaremos a ouvir Deus falar, nós voltaremos a ouvir Deus falar, e será nitidamente quando Ele falar conosco, oh glória. Quando eu estava ali meditando, preparando, eu falei, Senhor, que coisa forte. Ele me lembrou de uma irmã. Irmãos, para quem não sabe, eu faço obra na Cracolândia, lá em São Paulo. Eu faço obra nas fundações casa, em presídios. Deus me chamou com esse ministério de pregar o evangelho nos lugares carentes, lugares distantes. Então Deus deu esse ministério para mim. Parece uma loucura, mas é onde o meu coração ele palpita ao ver um lugar que é de difícil acesso. Deus me levantou para ir buscar aquelas almas. Eu imagino quando Deus me escolheu, Ele falou, você vai pregar o evangelho. Todo mundo pensa, o altar, um lugar belo, um lugar maravilhoso. Geralmente é lá no frio, é lá na madrugada, é no meio das drogas, é no meio daqueles que estão perdidos. Deus dá uma palavra e nós vamos lá e falamos, Deus tem uma obra na sua vida. Aquela vida é restaurada e depois ela vem servir o Senhor na casa dele. Aleluias. Então eu estava um dia lá na Fundação Casa, era um domingo. Eu estava lá e nós ficamos uma semana fazendo a obra na Fundação Casa da Vila Maria. De repente, no primeiro dia eu olhei, tinha uma senhora lá, e ela levantava as mãos, não dava para ouvir falar, mas nitidamente, quem é crente sabe, levantou as mãos, está orando, está intercedendo, levantou as mãos, está orando, está intercedendo. Na mente daquele que está lá fora, deve ser para um filho, deve ser para um neto. Ela já era senhora, e de repente foi o segundo, terceiro dia, ela lá, o quarto dia, o quinto, no último dia, foi num sábado. Eu falei assim, eu vou lá perguntar, porque eu sou crente curioso, eu sempre quero saber o testemunho, eu sempre quero ouvir a história, eu sempre quero saber por que se converteu, eu sempre quero saber por que a doença, assim como o servo disse, eu quero entender por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Eu também já fui um dos que perguntou, Deus, por que o Senhor me deu 8 pinos na coluna? E Deus, Ele falou para você vir para o deserto e aprender diretamente comigo, oh glória, porque se não tivesse, talvez você não aprenderia comigo, se aprenderia de outra forma. É no deserto que eu aprendi a orar, é no deserto que eu aprendi a adorar, é no deserto que eu aprendi, aleluia, a confiar. Foi no deserto. Eu creio que o seu deserto vai ser uma escola para você vencer, aleluias. Então eu fui lá perguntar, senhora, ela só fez assim, oh glória, ela só fez assim e continuou orando. Aí de novo falei, senhora, ela falou de novo, fez com a mão assim. Na terceira vez ela, só deixa eu terminar, Senhor, obrigado. E virou para mim e falou, pode falar, jovem. Falei, senhora, eu quero entender por que a senhora está aí orando. É para o neto? Porque eu vou entrar lá e eu posso lá levar uma mensagem. É para algum filho? Eu posso entrar lá e levar uma mensagem. Ela falou, não, deixa eu contar a minha história. E já estava para entrar, mas eu falei, quero ouvir, aleluia. De repente ela falou, eu tinha um filho, e o filho se envolveu no mundo do crime. Se envolveu e ele era jovem. E ele falava, mãe, ora por mim, ora por mim. Teve um momento que ela parou de orar pelo filho. E ela vinha para o ciclo de oração, ela vinha orar todos os dias, mas ela não se lembrava do filho, orava por doença de um, por situação de outro, mas não orava mais pelo filho. E ela foi criando uma casca no coração e não ouvindo Deus falar. E ela o coração dela foi ficando frio e ela não percebeu. E de repente só veio a notícia, um domingo ela estava no ciclo de oração, veio a notícia, o seu filho foi baleado e foi morto. E aí ela desesperou. Ela, quando chegou no hospital com
começou a clamar, pediu perdão para Deus, pediu perdão. O Espírito Santo foi até aquela sala, tocou o coração dela. Agora você vai enterrar seu filho e vai fazer a minha obra. E o que eu vou fazer? Você vai interceder. Você vai lá no meio das paredes e vai começar a orar. E quando você começar a orar, eu vou fazer uma grande obra lá dentro. E ela começou a orar, e começou a orar, e começou a orar. Ela não ora mais pelo seu filho, mas ela ora por filhos de outras pessoas. Ela não ora mais pelo seu filho, mas ela ora para futuros missionários, futuros pastores. Oh glória! E quando nós estamos lá dentro, nós somos frutos de oração da dona Antônia. Oh glória! Eu vim aqui esta noite trazer para você, Deus quer levantar a sua oração para alcançar as pessoas perdidas, para alcançar aqueles que se perderam, e para isso é necessário ter o discernimento espiritual. É necessário ter o discernimento espiritual. É necessário entender o que Deus vai falar, para onde ir e como ir. Porque não adianta ir às cegas. Não adianta fazer de maneira a qual você não está esperando. Deus tem que falar e nós temos que ir. Deus tem que falar e nós temos que ir. Oh glória! E é por isso que eu trago discernimento. É a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza, juízo e tino. Nós estamos sendo assim? Quando Deus fala, nós já entendemos? Quando Deus ele fala no nosso coração, nós já vamos? Aleluia. Eu não sei como é os irmãos. Eu sou o seguinte, irmão. Eu acordo, vou orar e falo: Senhor, qual que é a próxima alma? Qual que é a próxima obra? Qual que é a próxima situação? Eu não sei onde Ele vai me colocar, mas eu sei que quando eu estiver, eu vou abençoar o lugar, eu vou trazer uma palavra, eu vou pregar, eu vou falar de algo de Cristo, oh glória! Eu não sei você, mas eu sou assim. O chamado que Deus me chamou chama-se voluntário de Cristo. Aonde chamar, eu ir. Aleluia. Por quê? Porque, irmãos, hoje nós estamos ficando fechados sem ouvir Deus falar. Nós estamos esperando outros ir de vez nós irmos. Nós estamos aqui acomodados enquanto a obra de Deus carece. Nós precisamos movimentar. Eu lembro um homem chamado Saulo, quando ele foi chamado, ele desesperou, foi pregar o evangelho e tal, a igreja não aceitou, ele foi se preparar, oh glória, o Espírito Santo mandou Barnabé: vai lá buscar Barnabé, o meu servo, e ele se tornou o maior plantador de igreja, lá irmãos, na Europa. Irmão, Deus ele ainda faz nos dias atuais. Só precisamos entender o que Deus está falando. E aí, nesse contexto, eu fico imaginando Josué. Como o povo veio da época dos juízes, compreendemos o tamanho da fala de Josué. Capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, você pode falar isso essa noite? Você pode falar isso essa noite? Eu, a minha casa, servimos ao Senhor, aleluia. E não é servir de qualquer jeito não, oh glória. É servir de verdade, é servir com gosto, é servir com autoridade, oh glória. Deus, Ele levanta não só para salvar você, mas para salvar o seu marido, a sua esposa, a sua família, a sua casa, os seus vizinhos. Deus, Ele te levantou para servi-lo, oh glória. Eu pego o exemplo de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, chamados, porém não se contaminaram, entenderam a palavra do Senhor e não aceitou as especiarias da Babilônia. Me lembro Jeremias, capítulo 40, quando Nebuzaradã foi lá e falou: tem tudo para você. Você pode escolher o que você quer. Ele permaneceu na terra da opressão, na terra da aflição, na terra da dor, na terra da lágrima. Ele permaneceu porque Deus ia voltar para lá. Oh glória, é discernimento espiritual. Quantos nós olhamos como Abraão, ele falou para o seu sobrinho:
Escolhe, o lado que você for, eu vou para outro. Ele preferiu as Campinas, o lado verde, o lado bonito de Sodoma e Gomorra. Ali foi a perdição da sua casa, da sua família. Aleluia, não é o lugar, não é o local, é ter o discernimento que Deus está lá, glória. É o discernimento, irmão, aleluia, aleluias, aleluias. Se mantenha firme, convicto que sua visão não mude. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, glória. Não muda, irmão. João Batista não mudou, perdeu a cabeça, mas a convicção era aquela: é Jesus quem veio, aleluia. E eu vou um dia me encontrar com ele, glória. Se mantenha, não saia. Samuel é um profeta, juiz e sacerdote. Ele foi forjado em lágrimas, aleluia. Samuel foi forjado com uma oração, glória. Sua mãe Ana não tinha diferente das mulheres de hoje. Ela tinha uma perseguidora na sua casa, dentro do seu lar, uma rival que, ao contrário de Ana, Penina, fazia isso porque não tinha discernimento, olhava Ana como rival. Ela ser estéril não era o que Deus tinha feito para ela, para um propósito maior, glória. Ela foi feita estéril para um propósito maior, meu Deus do céu, ela foi feita estéril para um propósito maior. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua prova, mas é para um propósito maior, glória. Abaixo deles, o que você está passando hoje, por mais difícil que for, Deus não, na sua infinita sabedoria, fará o melhor para você. Olha só que forte. Capítulo 12 de Romanos vai falar: o ir ao culto. Viver Romanos 12 na essência, apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso transforma, renova o entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, quando nós entendemos, o vir para o culto não é só vir para o culto, é vir buscar mais, glória, é vir adorar mais, glória, é vir sair do normal, glória. Vir para o culto nesse frio, irmão, Deus está olhando, Deus está vendo cada coração, Deus sabe do seu coração o desejo que está na sua alma, glória. Deus te conhece, glória. É isso que Ana fez. Ana, quando ela foi, capítulo 1, verso 11, ela foi para o culto, ela já foi decidida. Como que você veio para o culto? Como que você veio hoje para o culto? Eu vim para mais um culto. Ou você veio? Não, hoje Deus vai falar comigo, glória. Não, hoje Deus vai mexer comigo. Deus vai mexer com a minha estrutura. Deus vai mexer com minha mente, com o meu coração. Eu vou entender o propósito de Deus aqui na terra, aleluia. Foi isso que ela fez. E quando ela veio com propósito, ela vai demonstrar algo muito forte. Alguém que estava para orientar, estava perdido, sem discernimento espiritual. E era um sacerdote chamado Eli. Enquanto ela está orando, só mexe os lábios, as lágrimas correndo. Eli pega a cadeira, senta ali em frente a um muro. E ele começa a olhar, começa a observar. E começa a olhar a Ana, e tem a nítida impressão que ela está embriagada. Meu Deus, um homem de Deus perdeu a noção, de vez em esperar, talvez ela falar, não, ele quis falar primeiro. Mulher, por que você não para de beber? Por que você não para de tomar vinho? E ela fala, não me tome como filha de Belial. Eu não estou embriagada, eu estou amarga. Eu estou amargurada até a alma. Meu Deus, ele perdeu a noção. Sacerdote, era ele que levava as aflições até Deus, ele perdeu a noção. E começou a falar aquilo que não era, aquilo que não estava acontecendo. E ela teve que falar o que estava acontecendo, glória. Eli, o sacerdote, ainda não havia perdido a visão física, mas a espiritual sim. Não percebeu a oração de Ana, julgou, interpretou errado. Mateus 7, capítulo 1, não julgues para não ser julgado. Com a mesma medida que julgas, tu também serás julgado.
Abaixo, telebasequeu, ene. Manavassorai, nequalabaceu. Não adianta pegar o banquinho e colocar para ficar olhando, não. Deus quer que você seja Ana, não seja Eli, ô glória. Deus, ô igreja, Deus quer que você seja Ana, não Eli, ô glória. Que você venha entregar, que você venha chorar, que você venha gemer, mas na presença de Deus, e não julgar, e não apontar. Ah, será que está em pecado? Será que está isso? Não. Espera as coisas acontecer, Deus vai revelar, ô glória. Oh, aleluia! Olha só, a segunda forma, segundo modo que mostrou que ele perdeu a visão. Ele não disciplinou os filhos como deveria fazer, sabendo das ofensas que cometia a Deus. 1 Samuel 2:22. Irmão, estava fazendo e acontecendo os filhos, ele não teve a capacidade de repreender. Não teve a capacidade de falar, o que vocês estão fazendo está errado, mas deixou para eles decidirem, e era para ele decidir, era para ele tomar a decisão. Tem coisas que a decisão é nossa, não adianta jogar para a direita, para a esquerda, a decisão às vezes está na sua mão, a decisão está na sua mão, Deus está esperando a decisão ser tomada, e se não tomar, Deus se afasta. Eita Jesus, agora apertou um pouco. Porque se é Deus direcionando, é fácil, só deixar Deus fazer. Agora, quando Deus coloca nas suas mãos, se não tiver discernimento espiritual, cai. Se não tiver discernimento espiritual, para. Se não tiver discernimento espiritual, desiste. Se não tiver discernimento espiritual, começa só a reclamar, murmurar e não faz aquilo que Deus manda fazer. Mas eu tenho certeza, através de hoje dessa palavra, você não vai dormir calma não, você não vai dormir calmo não. Vai mexer algo aí dentro da sua alma. É o Espírito Santo, ele te chacoalhando, ele mexendo com você, ô glória! Agora sim, com a visão já fechada, o capítulo 3 já mostrava a escassez de visão espiritual de Eli. Ele só entende depois da terceira ida da chamada de Samuel. E eu, já indo para o fim, glória, aleluias. Irmãos, quando Eli foi se deitar, a visão dele já era perdida. Ele já estava com a idade avançada. E ele foi se deitar. A Bíblia fala que antes que a lâmpada do templo se apagasse, Samuel, sempre servo do Senhor, ele ouviu uma voz chamando, Samuel, Samuel. E ele, na sua inocência, correu até Eli. Senhor, fala, o Senhor me chamou. E aí ele fala, não te chamei, volte a deitar. Aí vem a segunda vez, Samuel, Samuel. Repara bem que Deus vai em Samuel, não vai em Eli para falar, Eli, estou preparando Samuel, não. Deus vai direto. Deus não tem essa de falar para você, para falar para terceiros, não. Deus já vai direto. É só lembrar do irmão Saulo, ele estava lá 3 dias orando, jejuando. Aí Jesus, ele não poderia já ter curado Saulo, ele não poderia já ter chamado Saulo para o ministério e ter salvo ele, ter libertado ele, mas ele não depende do formato que nós entendemos, mas ele depende de que a igreja faça a sua parte. Ele faz a parte dele, mas a igreja tem que fazer a parte dela. Por isso ele vai até Ananias, por isso ele fala, Ananias, vai para uma rua chamada direita, vai ter um Saulo lá, e você vai orar, vai ser aberto os olhos, vai batizar com o Espírito Santo. Estava tudo entregue, estava tudo direcionado. Ananias, Senhor, esse homem trouxe cartas para nos perseguir. Olha só como Ananias, ouvindo Jesus falar, não queria fazer, perdeu o discernimento espiritual. É Jesus quem falou, este é para mim um vaso escolhido. Aí ele foi fazer a obra, ele orou pelo irmão Saulo, as escamas caíram e o nome de Deus foi glorificado, aleluia. Irmão, quando chamou a terceira vez, aí sim ele entendeu, é Deus falando. Ali ele entendeu que as coisas já não eram mais para ele. Ali ele entendeu que já tinha perdido a vez. Tinha vindo uma profecia, estava começando a se cumprir na vida de Samuel. Não pense que você é a última bolacha do pacote.
Deus, Ele sabe, na sua infinita misericórdia, como você está vivendo para Deus, como você está andando com Deus e se você está entendendo o que Ele está fazendo na sua vida. Deus sabe de tudo isso. Agora Ele quer que você saiba de tudo isso. Ele quer que você entenda de tudo isso. E encerro agora. O Espírito Santo pode trazer esse discernimento para mim e para você, só Ele. Se não tiver o Espírito Santo, e não é só falar em línguas, irmão. O falar em línguas, a revelação através da língua é extraordinário, porque eu olho e eu vejo aquele irmão, aquela irmã, olha só, falando uma linguagem diferente, maravilhoso. Mas o interessante é entender Jesus sem ainda falar em língua, sem plantar bananeira, sem ficar rodopiando, sem subir nas paredes. É entender Jesus ainda na sua simplicidade. Tem um homem na Bíblia, quando Jesus ainda era um bebezinho, ele estava lá no templo, só esperando o tempo de Deus, oh glória, só esperando esse discernimento avançar, oh glória. E quando ele viu, irmão, pensa comigo, quando Jesus vai ser apresentado, existiam muitas crianças, existiam muitas mães, existiam muitos pais levando criança lá no templo, mas quando ele olha para oh glória, aleluia, quando ele olha para aquela criança, com aquela jovem, com aquela mulher, ele pega a criança, ele apresenta e falou: Senhor, agora pode tirar a minha vida, porque eu vi o meu Salvador, aleluia, eu vi o meu Salvador. E quem revelou para ele? O Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, tinha outra senhora lá, aleluia, uma tal de Ana, olha, e essa Ana era profetisa, perdeu seu esposo, quer saber, já não estou mais casada, eu vou viver a vida, nada, ficou no templo, 84 anos lá, orando, jejuando, buscando a presença. Quando ouviu Simeão falando, ela falou: agora sim, Senhor, aleluia, agora sim as coisas vão acontecer, agora sim as coisas vão ampliar, agora sim as coisas vão fundamentar, agora sim, Senhor, aleluia, porque eu vi a salvação, oh glória, eu vi a salvação, oh glória. Está na hora da gente entender e ter esse discernimento na nossa vida. Convido aqui o ministério de louvor, oh glória, com toda a liberdade que o pastor Cláudio deu, o pastor Ival, amém? Peço para a igreja também ficar sobre os pés, aleluia, aleluia. Enquanto o ministério de louvor vai louvando, é só você que está sentindo que está perdendo o discernimento espiritual. Aí eu quero pedir para você sair daí e vir num corredor, aleluia. Eu vou estar orando, os obreiros também vão estar orando, vão estar também colocando as mãos para te trazer de volta a entender o que Deus vai falar. Isso, vai saindo do seu lugar, isso, vai passando pelo corredor, aleluia, aleluia. Você que perdeu o discernimento espiritual, porque é a quinta da vitória, só tem como você entender a vitória, você ter o discernimento. Só dá para você entender que a vitória é de Deus se vier o discernimento. Aleluia, venha, saia do seu lugar. Aleluia, aleluia. Perceber quem sou, podes esse em mim, um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Seja as mãos, ó Pai amado dos outros. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Toca, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pode louvar. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Depois da oração da fé, vai adorando. Quero me alegrar, Vai adorando, vai pedindo para que o Senhor fale. Oh, mensagem maravilhosa, fale. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor está falando esta noite conosco, aleluia. Se posicione esta noite, aleluia. O Senhor quer te usar fortemente, o Senhor quer fazer milagres, mas quer te usar poderosamente. É o Senhor, eu sei que tu és fiel. tu és fiel. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. eu sei que tu és fiel. Ele é fiel e fala conosco, vai realizar milagres E ainda na sua vida, na tua história. permanece. Há um propósito de Deus para cada um essa noite. Senhor, Aleluia. fiel. Oh, fiel.